Vamos falar agora sobre acumulação. Espero que você esteja anotando. Consideramos, deixa eu botar de preto, consideramos aqui um suporte, uma resistência e aqui um suporte. O gráfico começou a fazer isso aqui, ó. Me formou uma lateralização. Ok? Me formou uma lateralização. Espera aí rapidinho. Formou uma lateralização. Dois toques na resistência e já formando o segundo toque no suporte. Aí o que acontece? Ele vem aqui de novo. Aí ele volta aqui. Ele vem aqui. Volta aqui. E faz isso aqui, ó. Começa a fazer isso aqui, ó. Beleza? O que acontece? Eu tenho um suporte, eu tenho uma resistência. Beleza. Só que isso aqui é um padrão de acumulação dentro de uma lateralização. Normalmente, quando isso acontece, tá? Você não vai fazer entrada nenhuma. Você não vai trabalhar com entradas em acumulação. Você vai esperar o rompimento ou da resistência ou do suporte. Tá? Ou seja, ou você vai esperar ele bater aqui e romper, e isso na aula anterior aqui nós já vimos a confirmação de um rompimento ou um falso rompimento. Então a gente vai esperar ele romper, tá bom? Ou vai esperar ele vir aqui embaixo, ó, e romper o nosso suporte, tá? Então a gente vai esperar um rompimento ou na baixa ou na alta, tá? E vai dar entrada somente se o candle for de força, tá? No caso, ele veio aqui, o candle pode ter vindo aqui, ó, aí deu um maior, e o outro foi assim, ó, de força. Entendeu? Uhum. Então, eu entraria no momento do rompimento, tá? Aqui, ó. No momento em que rompeu, eu entraria a favor do rompimento. Porque eu tive uma vela pequena, uma vela maior, e a próxima vela, ela chegou a romper. Então, eu entraria aqui a favor do rompimento. Essa é uma estratégia um pouco arriscada, mas na maioria das vezes, quando acontece, ela dá win, ela dá vitória. Beleza? E na questão ao contrário, tá? Sendo aqui, eu esperaria também um candle de força para poder dar entrada. Ou seja, ela ter que ter o rompimento, mas o candle teria que fechar um candle de força para poder dar entrada na próxima vela. Beleza até aí? Beleza. Tá ok. Seguindo as dicas e os conselhos, ou seja, seguindo o que a gente estudou anteriormente, tá? A gente não trabalha em acumulação, a gente espera o rompimento da acumulação para poder fazer entrada. Ok? Alguma dúvida?
Aí, não sei, só. Mas aí o cara teria que ver lá no gráfico lá como é que seria essa acumulação. Vamos então para o gráfico, procurar uma acumulação aqui no gráfico. Vamos procurar uma acumulação aqui, bem visível aqui no gráfico. Deixa eu limpar aqui, que já tem muito. Pronto. Vamos pegar essa nano aqui. Aqui, Diego, eu tenho uma nano tendência de alta, ok? Uhum. Aí, de repente, ela acumulou, ó. Olha a acumulação aqui. Ela veio aqui, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu aqui e desceu. Beleza? E aí ela rompeu, Beleza. e aí ela rompeu. Só que o rompimento dessa daqui, ó, não chegou a ser um rompimento, ó. Ela deixou o pavio para fora, tá vendo? Ela Tô. deixou o pavio aqui fora. Então, por mais que essa daqui feche vermelha, por mais que ela feche vermelha, eu não entraria nessa, porque ela deixou até um pavio, que dá para mim ver esse pavio. Então, se fosse um pavio menor do que esse aqui, quase um pingo, eu entraria para venda. E com certeza ela me dá um IN. Mas aqui eu já mataria essa ordem, eu não entraria, eu não faria nenhuma ordem aqui, porque o pavio aqui não confirmou o rompimento, tá? Ela veio fazer a vela, ela nasceu a vela em cima do meu suporte, e quando vela nasce em cima de um suporte ou em cima de uma resistência, não fazemos entrada nenhuma. Grave isso, tá? Grave Tá. isso, que isso é muito importante. Quando uma vela nasce em cima de um suporte, em cima de uma resistência, nós não damos entrada nenhuma. Vamos procurar aqui uma acumulação de preço. Aqui eu tenho uma acumulação. Eu vou até usar aqui, ó. Aqui eu tenho um suporte. E aqui eu tenho uma resistência. O que aconteceu aqui? O gra... Veio, olha só, desceu, subiu, desceu de novo. Nós não trabalhamos de acumulação. Deixamos ver o que vai acontecer. Ela subiu, Uhum. aí subiu, desceu aqui e subiu. E aqui ela fechou rompido, bem aqui, ó, tá? Ela, na verdade, ela não fechou rompido. Eu marcaria aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum. Minha resistência eu marcaria no pavio. Então, ela fechou em cima da minha resistência. Beleza? E assim Beleza. eu não daria entrada nenhuma. Não faria nada aqui, porque poderia ser um falso rompimento. Ok? Então tivemos Ok. isso aqui é uma acumulação, tá? Viu? Aconteceu a acumulação e aqui eu evitaria o loss, vendo o estudo anterior que a gente viu sobre falso rompimento e rompimento, tá? Então isso é acumulação. A acumulação também é chamada de lateralização, tá? Também pode ser chamado de lateralização. É quando o gráfico lateraliza. Ó, aqui eu tenho um suporte, uma resistência e aqui eu tenho um suporte. E aqui eu tenho uma lateralização e essa lateralização aqui ela é bem grande, passou muito tempo lateralizado aqui, ó. Veio, aí desceu, subiu, desceu, subiu.
desceu, subiu, bateu na minha resistência, desceu, subiu aqui. Aí aqui ele rompeu, mas foi um falso rompimento. Vê o padrão aqui, ó, o que eu falei para ti ainda há pouco, que a gente estudou sobre falso Aham. rompimento, tá? Então aqui a gente já identificaria automaticamente o falso rompimento, tá? Não entraria. Aí veio aqui de novo, aqui, aqui de novo, ó. Passou um bom tempo lateralizado. E aqui houve o rompimento. E nesse daqui, nós entraríamos. Tá? Nesse daqui, nós entraríamos. E levaria um win. Perceba só que ele veio, desceu, subiu, acumulou, né? Fez a acumulação aqui, ó. A acumulação, olha só. Tá vendo? Houve acumulação, ou seja, ele bate aqui, bate, volta, bate, volta, bate, volta, até haver o rompimento. Fechou 50%, ok? Esse daqui já foi um candle de força, tá? E aqui eu E daria a aí minha a entrada, entrada. tá? Esperaria até por conta de ter deixado a vela anterior, de ter deixado um pouquinho de pavio, eu esperaria ela voltar um pouquinho, pegaria aqui embaixo numa compra. E aqui a gente levaria o win, faríamos a nossa entrada. Isso aqui, então, é uma acumulação, ó. Veja o que ela fez aqui, ó. Ela nem A- rompeu nem nada, né? Só ficou ali no meio. Ela ficou, ela ficou acumulando o preço nessa zona aqui, ó, tá? Uhum. Não, quando eu comecei a estudar sobre acumulação, Diego, eu fazia o quê? Eu colocava uma linha aqui no meio, ó. Quando eu observava e identificava uma acumulação, eu colocava uma linha no meio aqui, ó. Entendeu? E Uhum. esperaria o rompimento da resistência ou do suporte. E olha só, com essa linha aqui no meio, eu consigo ver que o preço realmente ele acumulou, ó. Tá vendo? Ficou só aqui, ó. E quando Uhum. chegou aqui, ó, ele ficou acima da minha linha central, e então houve o rompimento, tá? E olha só, houve o rompimento com um candle de força aqui, ó. O padrão que a gente estudou, ó. Veio esse, depois esse daqui, ó. Um candle grande, a gente entraria aqui. Beleza aí? Beleza. Alguma dúvida? Assim de cara, vendo aqui, não. Não, né? É, só Beleza. na hora de vendo na coisa lá, sozinho, que aí. Ó, a gente está aqui em OTC. Mercado, a gente já entrou no final de semana e o mercado normal já fechou. Vamos pôr aqui em 1 minuto. Aqui está 1 minuto. Aqui a gente tem uma micro tendência de baixa, obedecendo também a macro, uma macro de baixa. Uhum. E aqui, ó, olha só uma acumulação aqui, Diego. E essa acumulação aqui é uma acumulação de baixa, provavelmente. Ó, vou botar a linha mais ou menos no meio. Olha aí, ó. Tá vendo? A acumulação. Oi. Aham. Ó. Aí a acumulação, ó. Aí no caso, teria que esperar ela romper aqui, né? A gente vai esperar ela romper, tá? Romper essa acumulação. Romper a lateralização.
Vamos esperar ela romper o nosso suporte ou ela dar um candle de força e romper a nossa resistência. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o negócio. Tá rompendo. Tá tentando romper, na verdade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Para a gente dar a nossa entrada. Esperar um pouquinho. Ver se ela fecha um pouquinho vermelho. Não foi. A gente perdeu a entrada. Bora ver se ela volta para dar entrada. Demorei demais para dar entrada. Mas veja só o padrão. Tá vendo o padrão? Uhum. Era para mim ter dado a entrada. Eu não entrei. Agora, Deixa ela voltar um lá pouquinho no mais. começo lá, né? Vou dar bem aqui. Pronto. Vermelha. Ela vai fechar vermelho isso aqui. Olha lá, ó. E vai me dar um. Opa! Me deu loss. Foi muito rápido. Deu um falso rompimento. Foi falso aí no caso. Isso. Só Aí no que caso. a gente Ah, podia ter visto esse falso rompimento, né? Olha aí, ó. Podia ter evitado. Sabe por quê? por causa do pavio ali ainda. Não, por causa disso aqui, ó. Cadê? A marcação não Hum, estava acima dos pavis. É bom ter acontecido isso. Olha só. A minha marcação de suporte e resistência tem que estar em cima do pavio, tá? Eu tenho que trabalhar uhum. com o pavio. E olha só, ele nasceu, ele, ele terminou, ele fechou em cima do meu suporte e nasceu em cima do meu suporte. Então aqui a gente não teria dado entrada nenhuma. Agora ele formou rompimento. Ó. Ele deu um falso rompimento e agora ele rompeu. Ó. Uhum. Agora ele rompeu. Mas eu não entro ainda aqui, porque olha o pavio que ele deixou aqui. Ó. Aqui eu não entraria. Então, procura, Diego, sempre observar se a tua marcação está correta, tá? Eu fiz a Tá. marcação ali, ó, e a gente levou um loss por besteira, ó. Por besteira, a gente levou um loss. Vamos ver como esse daqui vai fechar, se ele vai dar uma confirmação de entrada aqui pra gente. Eu vou entrar aqui, bora ver o que vai acontecer. Olha só, vamos ver se os outros estão fazendo também aqui. Aqui não tem. Aqui eu tenho uma lateralização, mas não tenho acumulação. Aqui é a mesma coisa. E olha lá, nossa vitória aqui. Aí E agora foi. agora foi, tá vendo? Porque eu esperei a confirmação aqui, ó, Diego. Aham. Ele fechou, ó. A gente pegou aqui em cima, ó, esperou um pouquinho ele voltar e pegou, ó. E fechou vermelho. Fez quase que nos dava um loss. Quase. Mas
a gente pegou na taxa certa. E, ó, a confirmação continua dando vela vermelha. Bora ver aqui. A gente não está tendo mais nenhuma acumulação aqui. Aqui tem uma lateralização. Olha só, vamos falar sobre o gap. Lembra que eu falei sobre o mercado? O mercado normal ele não dá gap? Aham. E olha só aqui, ó, em OTC. A gente está já em OTC. Olha o gap aqui, ó, acontecendo. E qual Hum, foi a próxima vela aqui, ó? Verde. A gente entraria nessa daqui a favor do gap, ó. Aconteceu o gap, a gente entraria a favor dela. O IN. E a gente não está em 5 segundos, a gente está em 1 minuto, ó. Tá? O OTC, ele é danado para dar gap, tá? Então, se você tem eu tenho um trader profissional que ele ganhou quase 10 mil reais só operando em gap. nossa. Tá? Ele só esperava o gap, só esperava gap e só dava entrada em gaps. Nesse padrão aqui ele dava entrada. Tá? Olha só aqui, ó, o martelo aqui, deu o martelo, olha o que aconteceu. Desceu. Diego. Então, a gente vai terminar nossa aula por aqui porque não tem mais acumulação. A gente pegou já aquela lá, tá? E é Aham. até bom que a gente viu na prática a marcação, né? Como tem que ser a Aham. marcação, viu o falso rompimento e viu como trabalhar com rompimento. Só em uma paridade. Agora deu para tirar a dúvida aí? Agora sim, agora deu de ver. Beleza, então, Diego. Então, eu vou salvar essa nossa aula aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui a gravação.